Olá, hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Eu sou Leila Andruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Filadélfia tem protestos violentos após a morte de jovem negro pela polícia. França tem maior número de mortes por Covid-19 desde abril. Itália anuncia ajuda de 33 bilhões de reais para áreas mais afetadas pela pandemia. A cidade americana da Filadélfia registrou nesta terça-feira a segunda noite consecutiva de protestos contra a morte de um homem negro abatido pela polícia. Os protestos começaram pacíficos, mas terminaram em confrontos violentos. Enquanto polícia e manifestantes se enfrentavam, houve saques em outros pontos da cidade. O governo da Pensilvânia anunciou o envio de centenas de soldados da Guarda Nacional para a cidade. Na segunda-feira, a polícia matou Walter Wallace Jr., de 27 anos, que sofria de problemas mentais e estava em tratamento, segundo a família. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que ele foi alvejado várias vezes por 2 policiais. De acordo com a mídia local, os policiais atiraram em Wallace depois que ele se recusou a largar uma faca enquanto sua mãe tentava acalmá-lo. Desde a morte de George Floyd, em maio, uma onda de protestos antirracistas se espalhou pelos Estados Unidos. Floyd, um homem negro, teve seu pescoço pressionado pelo joelho de um policial branco por quase 9 minutos. Ele morreu asfixiado. Depois, outros casos de violência policial nos Estados Unidos foram registrados e também levaram milhares de pessoas a protestar. Há uma semana da eleição presidencial nos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas já votaram. Deste total, 48 milhões votaram por correspondência e os demais por voto presencial antecipado. O número é recorde e também equivale a mais da metade dos votos da eleição presidencial de 2016. Por causa da pandemia, muitos eleitores optaram por votar antecipadamente para evitar aglomerações na data da eleição em 3 de novembro. A modalidade é amplamente apoiada por democratas, que têm Joe Biden como candidato. Republicanos, que torcem pela reeleição de Donald Trump, afirmam, embora sem provas, que o voto por correspondência aumenta a chance de fraudes. A França registrou nesta terça-feira o maior número diário de mortes por Covid-19 desde abril, auge da pandemia na Europa. Em 24 horas, foram registradas 523 mortes e mais de 33 mil novos casos de coronavírus. O número de óbitos é mais que o dobro do registrado no dia anterior. Cerca de 2.900 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva. O primeiro-ministro, Jean Castex, disse que se nada for feito, em 15 dias os hospitais estarão saturados. Com os altos números de contágio e a chegada do inverno, o presidente francês, Emmanuel Macron, fará um pronunciamento à nação na noite desta quarta-feira para anunciar novas medidas de restrição. No total, a França registra quase 1.200.000 casos de coronavírus e mais de 35 mil mortes. O governo italiano anunciou na noite desta terça-feira uma nova ajuda econômica de mais de 33 bilhões de reais para as áreas mais afetadas pela pandemia. O ministro da Economia, Roberto Gualtieri, prometeu que os recursos serão repassados em um processo simples e rápido. O dinheiro deve estar nas contas dos mais atingidos até a metade de novembro. O dinheiro deve beneficiar, por exemplo, taxistas, pequenas empresas, restaurantes e estabelecimentos da área de entretenimento. No domingo, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou novas medidas de restrição. Cinemas, teatros e academias de ginástica devem permanecer fechados por um mês. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 6 horas da tarde. As medidas mais rígidas levaram milhares de pessoas às ruas de várias cidades italianas para protestar na noite de segunda-feira. Em Roma, manifestantes, entre eles apoiadores do partido neofascista Força Nova, entraram em confronto com a polícia. Em Milão e Turim, ao menos 6 pessoas foram presas e ao menos 11 policiais ficaram feridos. A China concluiu em apenas 4 dias os testes para coronavírus em mais de 4.700.000 moradores da cidade de Kashgar. De acordo com as autoridades, apenas 183 testes tiveram resultado positivo, sendo 161 deles de pessoas sem sintomas da doença.
Os testes em massa começaram na noite de sábado, depois de uma jovem de 17 anos que trabalha numa fábrica têxtil testar positivo para a Covid-19. Não está claro onde ela contraiu o coronavírus. Na China, casos assintomáticos não são contabilizados como casos confirmados. Mais informações você ouve à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.